Bom dia, amada igreja. Você que está aí do outro lado da telinha, acompanhando a escola dominical, um pouco mais cedo, e agora o culto de louvor e adoração a Deus. Como Elias disse, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem mesmo uma pandemia pode nos separar do amor de Cristo. Eu acho que se o escritor desse texto escrevesse hoje, além de falar nem a altura, nem a profundidade, nem isso, nem aquilo, ele ia colocar: nem o Covid-19 pode nos separar do amor de Cristo. Eu vou pedir para alguém desligar esses ventiladores, que eles brigam comigo aqui na Bíblia, as folhas ficam voando. Mas estamos felizes de estar com os irmãos. Quem me segue aí nas redes sociais viu que eu postei uma foto de como a nossa igreja está hoje, e eu coloquei lá: novo normal, e é assim que nós vamos retornar dentro de breve, com todo o cuidado, com toda a observação daquilo que o decreto das autoridades de saúde colocaram para nós. E o nosso único desejo nesse cuidado é preservar vidas. Não teria sentido nenhum nós que falamos do Evangelho, pregamos o Evangelho, expormos as pessoas num ambiente pequeno, como é o nosso templo, e aglomerado, um grudado do lado do outro. Então, se você olhar aí nas redes sociais que eu tenho, você vai ver que a gente está com uma configuração diferente da igreja. Temos bastante espaço entre as cadeiras, seguindo direitinho lá o que determina a lei, e sobretudo desejando que aqueles que estiverem aqui, aquelas que estiverem aqui, estejam debaixo do cuidado de Deus, mas também das observações sanitárias, das observações de saúde que nós estamos tomando. Então, se você quiser participar do culto, você vai dar o seu nome à Flávia. Vou pedir a alguém que coloque aí nos comentários da live o nome da Flávia, o telefone, e você vai poder participar. Você é da ativa, e você, se não for da ativa, também está convidado a participar. É limitado a 50 pessoas, então você pode participar dessa forma. Eu queria ler com vocês o texto que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ler alguns versos desse texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Esse texto é muito conhecido por uma parte em que Paulo e Silas estão na prisão. E aí eles começam a adorar a Deus, como nós fizemos aqui, como você fez na sua casa. Começam a adorar a Deus, e de repente as portas da prisão, elas se abrem, os pesos, os grilhões que estavam nas pernas dos presos também são abertos, e acontece o que para mim é o maior milagre desse texto, maior do que abrirem as portas da prisão. São os presos não saírem correndo, porque a gente sabe que quem está preso, o que ele mais quer é não ser preso, é sair da prisão. Um criminoso, quando é condenado, vai para a prisão, se ele quer pagar a sua pena diante da sociedade, ele conta os dias. Se ele pouco está se importando em pagar a pena, ele pensa em fugir. Mas ele não fica um dia naquela prisão pensando: que bom que eu acordei hoje na prisão. Ele quer estar longe dali. Então, para mim, o maior milagre aqui não é nem a prisão abrir, são os presos não fugirem. E aí o carcereiro, preocupado, quase dando cabo da vida, quase se matando, Paulo diz para ele: e daí, você vai se matar por quê? Está todo mundo aqui, ninguém fugiu, não tem problema nenhum. E aí ele então pergunta, o que ele poderia fazer para ser salvo, e Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas essa parte da história você conhece, eu não quero
falar sobre essa parte. Eu quero ler com vocês a partir do verso 16, que é o motivo pelo qual Paulo e Silas foram parar naquela prisão. Está escrito assim na minha tradução, Atos 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu o ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito toda a esperança de lucrar com ela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça à presença das autoridades. Levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagam costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com vara. E depois de lhes darem muitos açoites, o lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere no interior e prendeu os dois pelos pés no tronco. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela liberdade que temos de ler a tua palavra, Pai. Que o teu Espírito Santo produza nos nossos corações a intenção daquilo que a tua palavra quiser produzir neste dia, nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Como eu disse, nós estamos acostumados a ler desse texto e muitos já escreveram poemas e músicas sobre o Paulo e o Silas cantando, e pregações já foram feitas sobre o Paulo e o Silas cantando, e por causa disso sendo libertos da prisão. Alguns conceitos teológicos equivocados foram criados também por causa dessa passagem, achando que Paulo e Silas foram livres simplesmente porque estavam cantando uma música. Não é bem assim de que se trata essa narrativa de Atos. Não é só cantar um louvor que te faz estar de uma forma em que Deus atenda a sua oração. Não é bem assim que funciona, mas enfim, eu quero pensar com vocês um pouco antes disso. Paulo está indo por vários dias para um lugar que é chamado lugar de oração. Não tem aqui uma descrição de que lugar é esse. É o lugar de oração, é o lugar onde eles estão, de fato, por alguns instantes, vivendo uma vida de oração. E essa jovem, ao que parece, a adivinhação que ela faz de Paulo e Silas não é uma adivinhação equivocada. Essa é a parte interessante dessa narrativa. O que ela está falando não é mentira. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Essa é uma verdade que essa jovem ali, possuída por um espírito adivinhador, está dizendo. Talvez o que provocasse algum tipo de incômodo é que não era muito simples para os primeiros cristãos falar do Evangelho, propagar o Evangelho, por causa da realidade do Evangelho, por causa das verdades do Evangelho. Talvez propagar o Evangelho de forma aberta naquele momento não fosse a melhor estratégia.
Essa semana, por exemplo, eu fiquei perplexo, e vocês devem ter ficado também com o que aconteceu com o noticiário, né? Com a minha psicóloga na terapia, eu acho que se ela não tem uma boa terapeuta também, eu devo ter fundido a cabeça dela com as minhas inquietações na sexta-feira, porque eu acordo na segunda-feira ouvindo que alguém, como disse o pastor Delcio na quarta-feira, de quem eu tive uma compaixão, e de fato naquele momento não haveria outro sentimento a se ter por alguém que tinha sofrido uma perda, já que se não sabia de absolutamente nada, não tinha nenhuma entrevista, não tinha absolutamente nada, tinha uma notícia que morreu uma pessoa, e eu fiquei movido de uma compaixão, e não me arrependo disso também, isso fica bem claro, mas movido de uma compaixão. E agora na segunda-feira, o que já estava sendo de fato, digamos assim, a conta-gotas anunciado ao longo de um processo, a gente ficou sabendo de uma forma mais definitiva, com uma denúncia robusta do Ministério Público de que quem chorava na realidade fez chorar, né? Ou em última instância fez morrer. E aí assim começa a minha semana, e a semana inteira ouvindo sobre esse assunto. Por um lado, a hipocrisia que às vezes é comum a nós evangélicos, de dizer, não, ela não era crente, porque se fosse crente não agiria dessa forma. E eu digo hipocrisia porque o tempo todo nós tratamos as pessoas que erram como crente até que errem, e depois que erram nós dizemos, não é crente, como se crente estivesse numa posição maior que todas as outras pessoas e fossem infalíveis. E essa é a nossa hipocrisia, e achar que porque fomos salvos por Jesus Cristo, assumimos um papel de um super-homem ou de uma super-mulher e estamos infalíveis, não podemos mais pecar. E de fato essa é uma mentira que nós contamos para nós mesmos, é um personagem que nós vestimos para satisfazer a nossa própria hipocrisia. De fato, crente é tão sujeito a pecar quanto qualquer outro ser humano, porque crente continua sendo ser humano, isso não muda absolutamente nada. Mas nós criamos uma personagem, e essa foi uma, nós criamos outras em pastores, em cantores, em conferencistas, e em uma coisa que está surgindo no Evangelho que eu considero extremamente inútil, que são os coaches evangélicos. O Evangelho já virou fonte de lucro para coach, e eu não tenho nada contra os coaches, ganhem seu dinheiro fazendo o seu trabalho, mas o Evangelho não é coachirizável, não é passível de ser usado por um coach. O Evangelho é poder de Deus para aquele que crê, é isso, nada além disso. Mas o Evangelho tem sido tratado de uma forma equivocada por causa de reações de pessoas que estão orbitando o Evangelho, e não de pessoas que estão sendo, de fato, vivendo o Evangelho. E aí nós, de um lado, tínhamos pessoas dizendo, não, ela não é crente, não é evangélica, porque se fosse crente, se fosse evangélica, não faria isso. Faria sim. O Pedro, meu filho, o Pedro, minha filha, o Pedro, meu querido, o Pedro, minha querida, estava ali, dormia e acordava com Jesus. Jesus disse, você vai me negar, e ele disse, de maneira nenhuma, ou seja, eu sei mais do que você, não vou te negar. E na hora H, Pedro nega Jesus. O Judas andava com Jesus, e na hora do vamos ver, ele vai lá e vende Jesus. O Tomé dormia, acordava, comia, bebia junto com Jesus, e lá na hora da dúvida ele duvidou que Jesus tinha ressuscitado. Então, quem somos nós para achar que somos diferentes disso, que estamos livres desse tipo de coisa? Essa mulher está dizendo uma verdade. Eles anunciam o nome do Deus Altíssimo, anunciam a vocês o caminho da salvação.
Para a nossa realidade hoje, isso não quer dizer nada, mas essa mulher está falando para cidadãos romanos. Ela está dizendo o seguinte para aqueles cidadãos romanos: vocês pensam que César é Deus, vocês pensam que César é Deus, mas esses homens que estão aqui, eles estão anunciando, eles são servos do Deus Altíssimo, estão anunciando o caminho da salvação. É como se ela dissesse assim: vocês estão enganados, César não é Deus. Paulo e Silas e os outros que estão com eles estão anunciando um caminho para um Deus verdadeiro, e o Deus que vocês servem, que é César, não é Deus. Esse é o primeiro problema que eles arrumam nesse contexto dessa narrativa de Atos dos Apóstolos. É na cara dos adoradores de César dizer: vocês estão adorando a pessoa errada. E aí não tem nada a ver com o ser ou deixar de ser crente, ou ser ou deixar de ser evangélico. Ele faz isso, ele faz aquilo outro, porque ele não era, de fato ele nunca foi salvo. Essa é a resposta que nós damos quando aqueles do nosso meio cometem algum erro. Mas nós não achamos ruim quando essas pessoas estão movendo-se no nosso meio e não estão cometendo erros. Elas são os nossos parceiros, nós chamamos para as nossas igrejas, e quando eu digo nosso, eu quero que você entenda que nós fazemos parte de um único corpo, é o corpo de Jesus Cristo. Quando um sofre, todo mundo vai junto. Quando um está bem, todo mundo está bem. Quando um está mal, todo mundo está mal. E nós acreditamos a pessoas que erram o seguinte: não, nunca foi. E essa é a nossa hipocrisia. Essa mulher, essa jovem, está anunciando uma verdade. Eles estão desbancando o seu Deus. Eles estão anunciando a salvação. Eles são servos do Deus Altíssimo. O outro problema que eles arrumam é que essa jovem não tem mais a sua liberdade. E talvez seja esse o maior problema encontrado nessa narrativa. É um ser humano que não tem mais a sua própria liberdade. O direito de ir e vir, o direito de ser o que quiser, o direito de fazer o que quiser fazer, o direito de acordar e de dormir na hora que quiser. Essa jovem não tinha esse direito, porque diz o texto lá no verso 19: quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança de lucro, agarraram Paulo e Silas. Então vejam que nós estamos tratando de um problema que é muito mais grave do que anunciar que aquele Deus a quem ele serviu era um falso. Nós estamos diante de homens que escravizam outros homens, de homens que escravizam uma mulher, de homens que entendem que essa jovem não tem direito à sua própria personalidade, não tem direito à sua própria vivência. Homens que são donos dela, são propriedades dela, como se coisa ela fosse. E eu estou falando de um texto que tem mais de 2000 anos, para falar de uma realidade que acontece nos nossos dias, de homens que acham que são proprietários de outros homens, de homens que acham, homens sexo masculino, que acham que são donos de mulheres, que são proprietários de mulheres, como essa mulher era a propriedade desses donos aqui. Esse é um ponto crítico nesse texto que o Evangelho precisa elucidar, o Evangelho precisa deixar as claras. Sobre todos os homens e sobre todas as mulheres existe alguém que é superior. Eu chamo de Deus. Nós chamamos de Deus. Sobre todos os homens, sobre todas as mulheres existe alguém que é superior. Fora dessa realidade, todos nós somos iguais. Nenhum homem pode ser dono de outro homem. Nenhum homem pode ser dono de uma mulher. Não pode, não existe isso. Se nós agirmos assim, nós desclassificamos a quem nós chamamos de Deus,
Pai de Jesus Cristo, que nos salvou, que se fez morte em nosso lugar. Nós desclassificamos isso tudo para dizer que nós somos donos de alguém, para, em última instância, oprimir o ser humano. É isso que esses homens estão fazendo com essa jovem. Eles oprimem, eles são donos dessa jovem, lucram em cima dela. E esse é o outro problema que Paulo e Silas criam ali naquele momento. Quando Paulo está caminhando para o lugar de oração, e ela está dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, anunciam a salvação. Ele volta para esse espírito, não para a jovem, está falando com o espírito e diz: em nome de Jesus, eu ordeno que você saia dela. Porque aqueles homens usavam desse espírito imundo que existia nessa jovem, nessa mulher, para lucrar com ela. Provavelmente eles colocavam ela em algum lugar, numa praça pública, e as pessoas pagavam para receber algum tipo de adivinhação. E talvez você pergunte: isso existe hoje? Existe. Isso existe no contexto da religião? Existe. Isso existe no contexto da igreja? Existe. Existem pessoas que cobram para dar profecias, e eu coloco entre aspas essa palavra, que profecia é a palavra de Deus, não é a palavra de homem. Mas existe isso hoje. Pessoas que usam de pessoas para ganhar dinheiro e dizer que isso é em nome de Deus. Em nome de Deus se ganha vida eterna. Em nome de Deus se ganha pessoas que vão ganhar a vida eterna. Em nome de Deus não se ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro em nome de Deus está fazendo tudo, mas não é em nome de Deus. Talvez seja em nome desse espírito imundo que essa jovem tinha. Em nome do espírito imundo, disse que é em nome de Deus e ganha-se dinheiro e explora-se a fé do povo por causa daquilo que eles acreditam. Esse povo que estava aqui, nesse lugar em que Paulo está, que tem essa jovem que é usada por outros homens, esses homens, essas mulheres, têm a sua fé ludibriada, porque estão sendo tratados como pessoas que não podem se conduzir diante do sagrado, diante da divindade, diante de Deus. Quando cessa o lucro, e esse é o grande problema desses homens que escravizavam essa jovem. Nós estamos vivendo no meio de uma pandemia, e no mundo inteiro chegou-se à conclusão que não é a maneira mais eficaz, mas é a única que nós temos, é nós pararmos de circular. O máximo possível ficarmos nas nossas casas. Essa é a primeira ação. A segunda ação, não levar as nossas mãos aos lugares que têm mucosas, nossos olhos, nosso nariz, nossa boca, por exemplo. A terceira, lavar a mão freneticamente, 30 segundos, sabão aqui dessa região do cotovelo até a mão mesmo, lavar isso várias vezes por dia. Não vai te livrar, talvez, de sofrer o dano da doença, mas vai evitar o máximo possível que você chegue até esse dano. E aí nós começamos no isolamento social. Não começamos aqui no Brasil, começou na China e depois foi para a Europa, e todos os países fechando as portas dos seus comércios. E fechando a porta de comércio, acontece uma coisa que é cessar o lucro. Quem se preparou antecipadamente, tendo uma estrutura virtual para sobreviver, sobreviveu. Quem não tinha essa condição, quem infelizmente não observou que independente da pandemia era preciso se estabelecer assim, fechou as portas, cessou o lucro. E quando começa a cessar o lucro, começa a gritaria de quem lucra. Quem lucra com o empregado começa a dizer: não, os empregados precisam voltar a trabalhar. Mentira!
Quando o patrão diz o empregado precisa voltar a trabalhar, ele não está pensando no empregado, ele está pensando nele mesmo. Porque ele sabe que ele, patrão, ficará na sua cobertura, ficará no seu iate, ficará no lugar que ele quiser ficar, protegido da pandemia, e colocará o seu empregado dentro do ônibus, do BRT, dentro do trem. Eu pego o trem uma vez por semana, eu vou e volto morrendo de medo, porque está cheio. Diminuíram o número de trens, mas o número de pessoas está praticamente do mesmo jeito. Porque poucas pessoas estão em home office, podem ficar em home office, que pegavam o trem antes. E os trens estão cheios, o metrô está cheio, o BRT já era cheio, continua cheio. Você acha que o patrão está preocupado que o empregado precisa trabalhar? É claro que não. Ele está olhando a seguinte coisa: cessou a esperança do lucro. É isso que o patrão está vendo, cessou a esperança de lucrar. Porque ele, patrão, dono de um império, na realidade ele não faz nada, quem faz são os empregados. É o balconista com uma barriga no balcão, é o atendente da loja, da lanchonete, do fast food, é o atendente da loja do shopping, é o segurança que vai possibilitar que um banco abra para poder lucrar. É o dono do lucro, está preocupado com o lucro, não está preocupado com a pessoa. É por isso que o dono do lucro escraviza pessoas. E aí, quando aqueles homens observam que havia desfeito a esperança do lucro, eles agarram, eles prendem aquele que desfez essa esperança. E quem desfez essa esperança foi o Paulo. Paulo disse: sai dela, espírito imundo. Eu te ordeno que você saia em nome de Jesus, que você saia dela. Por que o dono dessa jovem não vira para o espírito imundo e diz assim: não, eu te ordeno que você volte para ela? Por que ele não faz isso? Por que ele não olha para aquela jovem que foi liberta e diz assim: olha, que legal, você está liberta agora, você pode viver a vida que você quiser, você não precisa estar presa a mim. Ele não diz isso porque cessou o lucro. Infelizmente, essa é a realidade que acontece no nosso mundo, e não acontece no mundo lá de fora. Como nós cristãos costumamos dizer, as coisas do mundo e as coisas de Deus, acontece lá fora e acontece dentro das igrejas. Quando cessa o lucro, quando eu não tenho poder para dominar o dinheiro, as coisas começam a dar errado. Muitas igrejas abriram precipitadamente porque cessou o lucro. Cessaram as ofertas. Essa igreja ficou fechada desde o dia 15 de março. Continua fechada, ainda não abrimos para todos. Em relação aos nossos dízimos e à nossa oferta, o pastor Delcio, pastor dessa igreja, orientou o seguinte: olhe para a tua direita, olhe para a tua esquerda, tem um vizinho seu que perdeu o emprego, tem um autônomo que não está podendo dirigir um Uber, tem um vendedor de bala que não pode mais vender a bala. Olhe para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, tem alguém carecendo da sua ajuda, pegue o seu dízimo e dê para essa pessoa. Foi a orientação do nosso pastor. Sabe por quê? Porque aqui nós não estamos preocupados com o lucro, estamos preocupados com a pessoa. Nós atendemos algumas pessoas dessa comunidade e a gente podia dizer: a igreja fechou, então problema de vocês, procure o governo. Mas nós entendemos que nós temos a nossa parcela de participação nisso e continuamos a atender. Pessoas que têm 2 quilos de arroz, pegam 1 quilo de arroz e doam, na expectativa e na certeza também de que não vai fazer falta. E nós estamos contribuindo sem pensar no lucro que isso possa nos dar. Nós não estamos pensando se essas pessoas que receberam as cestas básicas serão membros dessa igreja. Não estamos pensando nisso. Nunca pensamos, não estamos pensando agora e não pensaremos depois. Porque nós não estamos interessados em lucrar com essa pessoa. Nós estamos interessados em que elas lucrem a vida eterna, que elas vivam aquilo que o Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas quando cessa o lucro, os religiosos, os donos dos seres humanos ficam de forma
muito clara, aborrecidos, e pegam aqueles que não estão preocupados com o lucro, Paulo e Silas, arrastam para a praça, levam na presença das autoridades e diz: esses homens são judeus, perturbam a nossa paz, propagam costumes que não são os nossos, dos romanos, e estão falando coisas que não devem falar. Mentira! Eles nem queriam que a jovem dissesse que eles serviam ao Deus Altíssimo e anunciavam a salvação. Eles nem estavam dizendo para a jovem: diga isso, tanto é que ele expulsa o espírito imundo para que ela parasse de falar, que era o espírito imundo que falava. Eles não estavam preocupados com isso, mas eles, porque viram cessar o lucro, inventam uma mentira contra aqueles homens de Deus, porque o interesse deles não é o Deus César, nem o Deus de Paulo e Silas, o interesse é o lucro. E esses homens levam Paulo e Silas para ser presos. Eles são presos e têm as suas pernas amarradas num tronco. O texto que você já conhece, que vem a seguir, fala sobre a libertação de Paulo e Silas. Eles cantam a Deus, mas eles não cantam depois de terem ido para um spa. Eles não cantam depois de terem ficado vários dias na sua cobertura enquanto as pessoas estavam indo trabalhar. Eles não cantam depois de tendo ido para as suas igrejas nos seus carrões, com os seus seguranças. Agora estão na igreja distante a 10 metros do plenário, pregando aquilo que se chama de evangelho. Não, eles não cantam depois disso. Eles cantam depois de apanhar. Diz o texto que eles foram açoitados com vara. E depois de darem neles muitos açoites, lançaram na prisão e amarraram as suas pernas. A prisão do Brasil, eu tive uma experiência infinitesimamente menos ruim, ia dizer melhor, mas não é a palavra, menos ruim do que uma prisão, que foi o Padre Severino, lá na Ilha do Governador. Quando eu era adolescente, fui fazer um trabalho evangelístico, uma missão evangelística ali naquele lugar. E o nosso trabalho era simplesmente ver adolescentes infratores. Desses que as pessoas costumam dizer que tem que morrer porque bandido bom é bandido morto, fui visitar esses adolescentes. Desses que a igreja de 2018 para cá está gritando bandido bom e bandido morto, eu fui visitar esses adolescentes. Desses que a igreja diz que tem que morrer mesmo. Ah, mas não é da minha igreja, é da nossa igreja, sim. É a nossa igreja, a igreja evangélica fala que bandido bom é bandido morto. E a gente precisa deixar bem claro isso. Mas é a igreja institucionalizada, não é a igreja corpo de Cristo, não. Porque Jesus brada ao contrário, ele vira para o bandido que está lá na cruz e diz: você vai entrar de mão dada comigo hoje no paraíso. É outra história o papo de Jesus. É outra consideração com um bandido que diz que é bandido. É outra história. Mas eu fui visitar o Padre Severino e entrei lá. A gente tinha que comer com eles. Fazia parte da nossa missão viver um dia como eles viviam. Tinha coisas boas. Eles eram ensinados a tocar bateria, guitarra. Tinha uma banda lá, eles. Uma banda muito grande. Acho que era formada por eu tinha 16 anos, não vou lembrar de tudo. Mas tinha naipes de trompete, naipes de tubas, de aquele que trombone de vara, tinha vários instrumentos de sopro, tinha instrumentos de corda, era uma orquestra mesmo. Era uma orquestra. Então tinha os momentos bons, quem queria aprender, aprendia, mas tinha momentos ruins. Eu vou destacar um momento ruim. Tinha outros, né? Vou destacar um, que era a hora de comer. Eu sei que muita gente não gosta de comida japonesa, sushi, né? Sashimi, que é cru, peixe cru, tem gente que torce o nariz. Eu acho muito bom. Nesse momento de pandemia, eu confesso que não quero comer, porque já é um risco, né? Já é um risco em qualquer momento. No momento de pandemia, piora a situação. Que os donos de restaurante japonês não fiquem aborrecidos comigo com isso. E aí eu fui comer com eles.
Se eu dissesse para vocês, vamos comer um sushi de frango, vocês dizem, que isso? Que coisa nojenta. Mas foi o que eu comi naquele dia, um sushi de frango, um frango cru. Quando você vai no churrascão lá da sua família, dos seus amigos, lá da empresa, você tem aquela chance de dizer assim, eu quero mal passado, eu quero aquela carne sangrando. Tem gente que gosta, eu gosto de carne mal passada. Eu gosto. Agora pensa num frango mal passado, sangrando nas juntas. É assim que era a comida dos adolescentes do Padre Severino, do abrigo que tinha lá dentro do governador. Eu nem sei o que fez aquele lugar. Nosso exercício não era falar de Jesus para eles. O nosso exercício era ser eles por um dia só. Na hora de ir para a banda, eu peguei lá um violão, porque na época eu tocava violão, e toquei junto com eles na banda. Foi muito legal, foi emocionante. Aquele som todo bem tratado, com o maestro ali. Eu nunca tinha tocado com tanto instrumento junto na minha vida. Na minha igreja tinha uma guitarra e um contrabaixo, e quase ninguém tocava contrabaixo, às vezes era só a guitarra, e eu estava no meio de uma orquestra tocando violão, e aquilo foi emocionante, foi bom para mim. Aí vamos comer junto com os adolescentes. Eu nem vou falar do arroz, porque o primeiro arroz que eu fiz, a minha cachorra cheirou e disse, esse não dá para mim não, pode comer você. E eu tive que comer aquele arroz salgado, grudado e duro. Eu consegui fazer um arroz que era mal cozido e colado. Eu acho que eu consegui o pior do arroz nessa situação. Um arroz cozido e colado ainda rola, mas um arroz cru e colado já é difícil. E aí eu comi aquele arroz que não era muito bom, aquele feijão que era duro, cru também, e aquele frango sushizado, sangrando ali nas juntas. Eu estou te contando essa experiência toda para dizer que esse é o lugar menos ruim das cadeias no Brasil. Que há lugares piores que esse. Mas eu estou contando essas duas coisas para dizer sobre a cadeia daqui do tempo de Paulo e Silas. A cadeia de Paulo e Silas era uma cadeia baixa, eles tinham que ficar curvados ali dentro. Imagine você, depois de tomar uma surra, no lugar de ir para uma banheira de um spa com água quente e sais de banhos, para tirar a dor do seu corpo, você tem que ficar curvado. Você só canta porque você é doido por Jesus mesmo. Você só adora a Deus porque é incompreensível essa relação que se tem com aquele que te salvou. É incompreensível, nós não tem que explicar, é incompreensível isso. Esses homens cantam e eles, diz o texto lá, eles são libertos. E aqui eu quero falar de uma outra noção de libertação que nós quase nunca lemos nesse texto. Eu queria que vocês olhassem aí na Bíblia de vocês, no capítulo 16, a partir do verso 35, que é quando Paulo e o Silas são libertados da prisão. Diz assim o texto: quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: ponha aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade, portanto vocês podem sair, vão em paz. E estava resolvida a situação. Vai ser liberto, vão em paz. Aí o Paulo fala: sem ter havido processo formal contra nós, vocês nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Espera aí, na hora de me bater, vocês me colocam em praça pública, mas na hora de me libertar, quer fazer isso na encolha, sem ninguém saber? Voltando para o texto. Nada disso, pelo contrário, que eles, aqueles que nos maltrataram, nos açoitaram, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando eles souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpas. E relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão,
Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os animaram, depois eles partiram. É dessa libertação que eu quero falar com vocês. Como eu disse, uma semana que começa tensa e termina com a prisão de um evangélico, de um pastor. Não é uma semana que a gente passa todos os dias do ano. Eu estou começando a pensar que nem sei se eu digo que é bom ou se é ruim passar essas semanas. Por um lado é ruim, mas por outro lado é bom que a gente expõe um pouco daquilo que nós somos na realidade, ou daquilo que nós somos naquilo que é escondido. Mas a Bíblia diz que não há nada que esteja oculto que não seja revelado. Mas o que eu quero fixar com vocês é que quando Deus promove a libertação, Ele promove essa libertação por completo. E no final de tudo, essa liberdade alimenta o ânimo da pessoa, aumenta o poder de estar animado dessa pessoa. O que Paulo exige daqueles homens é nada mais, nada menos do que serem tratados como cidadãos romanos. Porque se Paulo dissesse assim, vocês vão ter que me tratar como cidadãos do reino de Deus, eles não sobreviveriam. Eles não tinham como lidar com isso. Porque o reino de Deus extrapola o reino dos homens. O reino de Deus está além de qualquer reino humano. Eles não teriam como lidar com essa realidade do reino de Deus. Eles não teriam como lidar com a realidade de um reino que já está instalado, que está sendo estabelecido, mas que não é visível do ponto de vista de um juiz, de um oficial, de um advogado, de uma lei que é composta. Não, o reino de Deus não é assim. O reino de Deus começa a partir da interioridade do ser humano. É no ser humano que o reino de Deus começa a ser estabelecido. Tanto é que quando os discípulos perguntam e pedem um sinal, Jesus diz, olha, está no meio de vocês, está em vocês o reino de Deus. O que Paulo pede é, me tratem como eu devo ser tratado. Eu sou cidadão romano. Na hora de me açoitar, na hora de me bater, vocês me expuseram em praça pública. Agora está na hora de vocês fazerem o contrário disso, de vocês me libertarem. Vocês me prenderam, me libertar. Por que tem que ser na encolha? Por que tem que ser escondido? Por que ninguém pode saber dessa vez? E por que eu estou falando isso? Se você é cidadão do reino de Deus, a liberdade que o reino de Deus promove na sua vida é uma liberdade tão grande que no final da sua prisão, de você ter saído da prisão, o que lhe espera são os seus irmãos para te animarem, para que você parta e viva a sua realidade de vida. Se você está no contexto do reino de Deus, está fazendo a vontade de Deus, que Deus espera de você que você diga, me tratem como eu sou, não como religioso, mas como alguém que está ajudando a estabelecer o reino de Deus. Se você está estabelecendo o reino de Deus na face da terra, eu quero te convidar a viver essa realidade de salvação, a viver essa realidade de liberdade, onde nenhum ser humano pode lucrar com outro ser humano. Se há um ser humano que está lucrando com outro ser humano, e diz que está pregando o evangelho, esse evangelho é o que Paulo diz, evangelho anátema, maldito, evangelho do inferno, e não evangelho do céu. E esse evangelho do inferno é que tem causado no meio de nós evangélicos, e eu não vou dizer que não são evangélicos, as bestialidades teológicas, os incômodos que temos vivido nessa semana, tem promovido por causa de um evangelho maldito, um evangelho anátema, que precisa ser expurgado, porque o evangelho de Deus é poder, o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não interessa se esse que crê de uma determinada religião ou daquela outra religião, interessa que o evangelho de Deus é poder.
O Evangelho é poder de Deus. E poder de Deus tem que ser tratado dessa forma, como algo que muda a história do homem, que pega aquela jovem que era escrava de homens e transforma em pessoa livre, que pega aquele homem, aqueles dois homens, Paulo e Silas, estavam presos, e transforma em pessoas livres, e transforma isso não de forma oculta, mas para todo mundo ver. Eles eram cidadãos romanos e precisavam ser tratados como tal. Que o Evangelho de Deus, que o Evangelho do Reino, que o Reino de Deus seja estabelecido na sua vida, de modo a você não se deixar escravizar por outros homens, e também a não escravizar outros homens com a sua mensagem, com aquilo que você crê, com aquilo que você acredita. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Deus, eu quero te agradecer pela bondade que o Senhor tem em nos tornar livres. De fato, nós nem merecíamos essa liberdade que nós temos, mas nós a temos por causa do amor e da graça de Jesus Cristo, do amor que o Senhor tem por cada ser humano, em tornar-nos livres de qualquer amarra, de qualquer opressão, de qualquer pretensão de lucro por outro homem. Nós queremos viver uma vida digna, sim, do nosso suor, do nosso trabalho, mas não queremos ser escravos de outros homens. Não deixe, Senhor Deus, que a escravidão religiosa seja imposta em pessoas aqui no Brasil ou fora do Brasil. Que o teu Evangelho, de fato, sirva como efeito de poder libertador de pessoas que estão sendo escravizadas pela vida religiosa que levam, Pai. Nós queremos te agradecer por aquilo que o Senhor fez nesse dia, por aquilo que o Senhor vai fazer nessa noite. No nome de Jesus, amém.